Olá pessoal, estamos aqui hoje então em mais uma edição, na nossa 17ª edição do Gloss Podcast. Olha só, Márcia, 17ª, então Sim. já estamos aqui no 4º mês já praticamente, Sim, né? nossa. E primeiramente quero agradecer a todos vocês, porque a cada dia vem crescendo mais aí o número de inscritos no nosso canal. Agradecer bastante também as indicações, porque as pessoas nos chamam lá no WhatsApp também para dar os feedbacks, na maioria das vezes positivos, né? Então, olha, gratidão realmente. Mas peço que continue sempre compartilhando, deixando seu comentário e assim nos apoia para que a gente continue sempre aqui trazendo pessoas especiais, porque para mim todos que vêm são especiais, Sim, né? todos, Michele. Então, amiga, quer apresentar então o especial de hoje, por favor? Então, o especial de hoje é o nosso querido Jorginho, vereador da cidade de Araranguá. Seja bem-vindo, Jorginho. Obrigado, Márcia. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui participando do podcast das meninas, o Gloss. O nome é feminino, mas é o nome feminino. Exato, que seriam os homens se não fossem as mulheres, né? E nós sem vocês. Né? Exatamente. Parabéns pelo programa, pelo modelo do programa. Eu estava verificando também no YouTube, achei muito bacana. É uma proposta nova, Sim. uma proposta moderna. Então, Araranguá merece realmente o programa da altura de vocês. Que legal. bom. A gente fica feliz pelo feedback. Isso, esse feedback aí, ele nos ajuda, né, a pensar mais sobre essa proposta, sobre esses trabalhos, que não é, na verdade, um trabalho. Melhorias, né? Sempre, Melhorias, né? porque Constante. no nosso início, né, Michele, foi só no Chroma, aí depois nós pensamos que não ficava legal ali as cores. Foi teste e opera até Claro. chegar na Teste, teste e opera para chegar na excelência. E a né? gente está chegando em etapas de que nós precisamos melhorar e a gente vai fazer isso Claro. E estamos melhorando. Mas o bacana é que a gente vai deixando do nosso jeito também. Sim, Né? Fica isso. caracterizado. Identidade de vocês. Tem um pouquinho É. dela, um pouquinho assim de mim. E é isso, a gente é isso que está aqui, né? Sim. Então essa também é a ideia, né? Deixar... Como no nosso ramo, no segmento, eles falam, o segmento, a política, também o incentivo, o feedback positivo, muitas vezes ele é o combustível para certeza. movimentar as novas ideias, para a gente estar sempre buscando algo diferente. Então, para vocês também, pode ter certeza que estão no caminho certo. A Isso. gente precisa. E o que eu penso, né, Jorginho, falar de política é importante hoje. Muito. Sabe? Porque a política nós vivemos todos os dias. A política é viver todos os dias, é o trabalho que você exerce, é a família que você conduz, Exato. E tudo isso se envolve, né? Márcia, nós levantamos de manhã em casa fazendo política. Isso. Briga com o esposo, com a toalha em cima da cama, Verdade. a gente está fazendo política. Muitas Verdade. vezes as pessoas não entendem, não conseguem diferenciar que o político é uma pessoa comum igual às outras. Só que a gente tem um pouco mais de coragem de colocar o rosto no santinho e poder correr o município, os estados, o país. Então a gente sabe, é muito difícil, mas todas as posições, né, e todos os desafios que o político, que um empresário hoje tem, eles são gratificantes quando a gente tem feedbacks positivos. Sim. E quantos mandatos já? Estamos no 2º mandato, iniciamos a nossa caminhada como político em 2016, corremos um pleito muito difícil naquela época, graças a Deus conquistamos uma cadeira no Legislativo Municipal, onde vimos que tinham diversos tubarões da política aranguaense. A gente via vereador com 5, 6, 7 mandatos. Sim. E eu, na época, aí, com 27 anos, consegui buscar uma cadeira no Legislativo. Isso me deu muito mais coragem para assumir uma responsabilidade que a gente, muitas vezes, acha que é fácil, sentar à frente de mais 14 vereadores, com um prefeito, um vice-prefeito, que são as 17 pessoas que comandam uma cidade. Executiva é uma coisa, legislativa é outra, mas as duas caminham juntas. Sim. São poderes independentes, mas elas têm que ser dois poderes harmônicos. Porque se o prefeito quiser trancar realmente a cidade não anda. E se a Câmara de Vereadores ela não quer que a cidade desenvolva, a gente também consegue fazer algo que o prefeito não consiga desenvolver a cidade. Então hoje a gente caminha muito bem nesse sentido. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Então, em 2016 a gente assumiu, aprendeu muito. A gente costuma dizer que a gente erra para aprender, mas graças a Deus os acertos foram muito maiores.
e concorremos outra eleição em 2020, obtemos êxito mais uma vez. Isso consegue mostrar e massificar que o trabalho realmente foi sólido, foi concreto, teve reconhecimento, e o reconhecimento do político ele não se dá só por elogios, ele se dá realmente pelo voto depositado na urna. Né? E essa vontade de ser uma pessoa política, uma pessoa que venha de encontro às necessidades da cidade, de projetos, e partiu de quando, assim? Conta um pouquinho da tua história de vida pra gente, isso, né? Isso antes nasceu de chegar como até você exato. foi... Como é que raiz. isso sucedeu? Eu tenho 33 anos, nasci em Araranguá, sou filho de pais separados. Com 1 ano de idade, o pai se separou da minha mãe. Então, a minha mãe é uma mulher muito sofrida, costureira. Nós fomos embora para Maracajá, cidade vizinha, com a minha irmã. Minha irmã casou-se quando eu tinha 8 anos de idade. Como a minha mãe era costureira, não tinha condição de pagar alguém para cuidar. A gente morava numa casa muito simples e a mãe decidiu que eu fosse embora com a minha irmã para Araranguá. Então, de 8 anos até os 24 anos eu morei com a minha irmã. Então, hoje considero que tenho 2 mães e 2 pais. Para algumas pessoas é ruim, para mim é muito bom. Criado por uma energia bem feminina, né, Jorginho? Com certeza. Exato. Deve ter amorosidade aí, que você foi criado por mulher. Tem. Então, tenho muita gratidão hoje a minha irmã e meu cunhado, né? Meus sobrinhos, que eu cheguei antes que eles na casa deles atual. Minha sobrinha mais velha tem 23 anos. E eu já morava com a minha irmã quando ela tinha ela no ventre, né? Então, eu sou muito grato à minha irmã, ao meu cunhado e também dos meus pais. Entendi a dificuldade no início. Honrando eles. Sei que a minha mãe passou muita dificuldade também na vida. Hoje, graças a Deus, tem a casa própria dela, tá estabelecida. O meu pai também. E vida que segue. Eu acho que, né, a gente não pode ter esse rancor de ninguém, porque, graças a Deus, a base familiar, na minha opinião, é tudo. Né? Eu tive uma base boa, independente, criado pela irmã ou pela mãe, mas as raízes são fortes. Então, hoje estou aqui também por eles. Né? Então, tenho 33 anos, como falei, sou casado há praticamente 8 anos. Minha esposa também tem raízes em Araranguá, da família do canto. E a gente agora tá tentando ter um filho, a gente tá nessa luta. Acredito que a gente tem que ser pai para entender que dizem que é um dos maiores amores da vida, né? Acho que as prioridades mudam, a gente vai ter mais experiência e vai ter mais vontade de voltar para casa, acredito muito nisso. Então a gente está galgando outros objetivos. Dentro da vida pessoal, sou empresário também. E a gente sabe a dificuldade que a gente tem diariamente, no 5º dia útil, principalmente, que é o dia que a gente tem que efetuar o pagamento. Exatamente. Então, também, a minha vontade de me inserir na política é entender um pouco mais, não só a nível municipal. Eu sempre gostei de estudar alguns temas estaduais e federais, porque, felizmente ou infelizmente, tudo acontece em Brasília e movimenta muito a nossa base aqui no Sul, né? Projetos de lei, anteprojetos, leis que vão impactar diretamente na realidade da população. Eu acredito, só dando uma pausa aí, eu acredito muito que eu acho que qualquer profissão, né, Jorginho, qualquer cargo, qualquer coisa que tu vá fazer hoje, é preciso ter uma dedicação e tu precisa entender, né? Então, assim, saber a base, saber o que está rolando lá na base, né, na base maior, enfim. E eu acho que muita gente peca também, né, nessa questão, mesmo dentro da política. Na qualificação, né? Então, assim, é uma coisa que ainda me faz confusão, assim, eu confesso que me incomoda um pouco, assim. E a gente já falou sobre isso aqui quando a Ellen Becker veio, né? Minha amiga veio aqui fazer o podcast com a gente, também da política. E a gente estava falando, assim, que hoje, né, para muitos políticos, ainda não tem, assim, alguma lei que diga que a pessoa precisa ter um grau maior de estudo, digamos assim, né? Então, assim, a gente vê que isso é necessário, sabe? Assim, informação. Estudar, sabe? Saber o que realmente está falando, muitas vezes, saber o que vai fazer, e no Brasil não tem, né? Não, eu vejo como cultural, infelizmente. As pessoas acham que o vereador ou um cargo porque eletivo, é uma boa pessoa, digamos assim, exato. É uma boa pessoa, então, um cara legal e vai ajudar o povo, ele é do povo. Porque é meu amigo aqui, eu vou botar nas costas, isso não existe mais. Assim, porque a gente fica na mão de pessoas que eu considero não qualificadas para nos representar, seja como vereador, seja como prefeito, seja como o que for. Michele, por isso que, infelizmente, Santa Catarina, o Sul é o IDH mais baixo de Santa Catarina, a nossa região Sul. Por
culturas. Eu acredito que isso é cultural. O vereador ele se perpetua no poder. 7, 8, 10 mandatos. É a profissão dele. Infelizmente, isso envergonha as pessoas que pensam parecido como a gente. Eu fiz um propósito quando corri a primeira eleição, que iria disputar somente 2 vezes o mesmo cargo. E esse propósito está renovado. Sim. Não serei mais candidato a vereador em 2024. Isso já é ponto pacífico, não tem discussão. A gente já está fazendo um trabalho diferenciado realmente para que isso não aconteça. Porque eu acredito muito em mudança de poder, alternância de poder. O bastão ele tem que estar na mão de diversas pessoas. Assim a gente começa a quebrar paradigmas, sim, que infelizmente foi embutido na cultura do povo. Sim. O povo voltava trocando o voto por cesta básica, por combustível, e hoje, exatamente, hoje a gente paga uma conta, e a conta não é barata não, a conta é muito cara. Ô Jorginho, e essa tua trajetória aí de 2 mandatos, para depois seguir um próximo, tá, de um outro patamar, como por exemplo um deputado, um senador, exato, enfim, isso traz para ti uma história, uma bagagem, que aí lá, se você for candidato, sim, pode ficar à vontade. Se você for candidato, você já vai ter assim uma bagagem, uma experiência do que os degraus que vão subir. Galgando degraus. Isso diferencia a gente muitas vezes e qualifica. Por quê? Tivemos um exemplo em 2018, onde foi uma onda, onde aquilo acontece de 40 em 40 anos, que elegeu deputados federais que eram suplentes de vereradores em Chapecó, que fez mais de 100 mil votos. Que estrutura, nossa, essa pessoa ela teria... A experiência é importante. Exato, para subir uma cadeira nos maiores postos do país. Hoje são 513 deputados e a pessoa não tinha experiência fica só nenhuma. Na teoria, não tem a prática. Não tem experiência nenhuma legislativa. Então, por isso que eu me sinto preparado para galgar novos objetivos dentro do legislativo estadual ou federal, que eu acho que nós temos muita... caminhada ainda pela frente, mas me sinto muito preparado por ter essa base, por dizer que sou um vereador de segundo mandato, não é um vereador de 5 mandatos e não é uma pessoa comum que está jogando o nome na rua agora. A gente tem que ter responsabilidade de poder levar o nome de uma região. Não quero ir para Brasília, futuramente ir para Brasília para envergonhar a minha região, bem pelo contrário. Quero estar lá preparado para poder honrar a região e fazer aquilo que tem que ser feito. Ô, Jorginho, assim, uma perguntinha que eu vou fazer. Quando você... na verdade, tem que ser um bate-papo bem descontraído. Né? Mas acontece que você... É que eu sei que ela adora política, então... eu gosto. Já vou te fazer o convite para te inserir a política. Precisamos de mais mulheres com coragem e arrojo para a política, sem dúvida nenhuma. É que muito me interessa isso, sabe? Então, é porque quando a pessoa assume um cargo... aliás, político, né? Sim. Quando ela assume essa posição, e ela chega dentro da Câmara de Vereadores e, claro, tudo é um começo, ela não teve nenhuma preparação. Aí, são o quê? São 2 anos? 4 anos? 4 anos, tá. Quando é que ela fica realmente preparada? Porque eu acho que o primeiro ano... Lá, o primeiro ano... Talvez seja de aprendizado. Certo. Ou porque o que eu vejo assim, conhecer a lei orgânica, os projetos de andamento, os projetos que estão tramitando, orçamentos e coisa e tal. Isso requer um aprendizado. Com certeza. Não requer aprendizado. Aí a pessoa chega, assume o cargo e ela vai, né? Aprendendo e vendo como é que é a caminhada, a vivência daquilo tudo ali. Mas então, ela tem uma comunidade que chega para aquele candidato que a comunidade votou e diz assim, olha, a minha estrada aqui está cheia de buracos, eu preciso urgentemente que... E aí a pessoa, não está preparada para dizer, não, olha... Calma, nós vamos montar um projeto, o projeto tem que passar assim, tem que explicar. Mas já está em aprovação, ou então já está em andamento, está para ser aprovado, enfim. E se demora 1 ano, 2, as pessoas não entendem. Não entendem, e já, votei naquela pessoa ali, mas ela não cumpriu com a palavra. Isso acontece muito. Isso é real, não é? A gente vive de isso. De ouvir isso das pessoas. A pessoa dá a palavra como se ela fosse só ela responsável pela vontade aquilo, da pessoa. Exato. Sendo que não depende só dela.
E o povo mais ainda de entender que naquilo não depende só dele, não vai depender só dele, né? Sim, E é só sim. que as pessoas têm essa ilusão de que o que a pessoa está prometendo vai ser cumprido. No imediato. Mas eu acredito, Márcia, que isso também é um pouco de culpa dos políticos, que infelizmente em época de campanha, pode ser muitos deles passam na rua lá do Joãozinho e dizem que vão pavimentar a rua do Joãozinho. Isso é verdade. O vereador ele não executa, ele legisla. Sim. A população tem que tentar diferenciar isso. O vereador ele legisla e fiscaliza. Quem executa é o município. Então, se o prefeito não quiser executar a rua que tu está fazendo a indicação, ele não vai executar. Quando é a rua, ainda está com sorte, para quando a pessoa quer as aberturas da casa. Quando ela quer as aberturas da casa, quando ela quer a chapa na boca, quando ela quer a carteira de motorista, né? Ter o emprego para o filho lá dentro da prefeitura. Essa mudança de cultura... Porque a rua ainda vai ser... muitas pessoas vão se beneficiar, né? Mas, digamos assim... Mas a minha rua foi pavimentada porque nós moradores, pagamos ali a pavimentação. Muitas ruas foram nós moradores que pagamos. Isso acontece. Bem ali no centro, pertinho do Angelone, aquelas ruas ali. Esse é um programa que existe hoje na prefeitura, que é um programa que eu acredito que está acelerando bastante os pavimentos. Isso. Aranguá ela tem uma extensão... O morro está ficando muito legal. Aranguá tem uma extensão territorial muito grande. Nós em tamanho de terra, nós somos maiores que Criciúma. Então, uma administração, duas administrações não vai conseguir sanar todos os problemas que nós temos. Então, essa parceria pública e privada que é feita com o município, ela alavancou diversas ruas no mandato passado. Bom. Mais de 60 ruas. São modalidades que são realmente colocadas em prática nos mandatos e estão funcionando. Infelizmente, continuidade, né? Exato, infelizmente ou felizmente o morador está pagando. Mas essa conta, Márcia, no final, nós pagamos toda a conta, né? Não pagamos só daquela rua. Né? Nós pagamos o IPTU, o ISS, o salário do vereador. É mais uma também o imóvel, valoriza o nosso imóvel. Muito. Sim. E também não é uma coisa que tu não consiga pagar. Exato. É uma coisa bem... Cabe no bolso. Foi muito bom. Exato. Cabe no bolso. Voltando àquele teu primeiro questionamento, primeiro eu quero te fazer já o convite expresso aqui, Márcia. Acredito que nós precisamos de mais mulheres na Câmara. Hoje nós temos uma mulher efetiva e algumas suplentes assumindo. Hoje tem a Arlete lá, que é do PP. Sim. Vai assumir agora a Patrícia, também me licencio agora dia 20. Assume a Patrícia, a gente fez um rodízio bacana, está assumindo 8 vereadores. Está dando oportunidade para todo mundo que colocou o rosto no santinho poder ter o gostinho e assumir. Sim. E quem sabe em 2024 retornar novamente com mais vontade de ser candidato. Sim. Então já te faço o convite aqui e digo, a Câmara ela precisa de mais olhares femininos. Ontem a gente fez 2 homenagens muito bacanas. Eu vi. O Outubro Rosa. São Dadores, ações... Dadores, exato. São ações que os homens não consegue tirar do papel. E as mulheres com a sensibilidade, trazendo para a política, conseguem. Coisa simples, mas, por exemplo, eu nunca vi Aranguá Florida bonita como está. Mas rotatórias, como é que é rotatória? Mas está apaixonante. Bonita. Aí a mãe disse assim, isso daí é coisa da Dione, né, Michele? Eu disse, não sei, mãe. Tá bonito. Mas que tá bonito, né? Tá bacana, a cidade tá bonita, tá bonita. Eu estou gostando bastante até, inclusive, das mudanças. Eu tô felicíssima, porque lá o morro, a minha rua lá tá a coisa mais linda lá embaixo da praia. O morro tá quase já um município, né? Tá muito legal, assim. E assim, a mudança também ali dos percursos da rótula ali da Caixa Econômica, amei aquilo ali, porque desafoga um pouco, né, o centro de Araranguá. E a gente tá vendo realmente que a coisa está andando, está acontecendo. E nos bairros também. Inclusive, eu soube essa semana... a gente também tem que aprender, assim, a reconhecer o que realmente é bom e não ter esse mau hábito de estar sempre falando mal o tempo todo. Não interessa quem tá, né? Exatamente. Mas, assim, quais são os pontos positivos? Porque tudo sempre tem algum ponto positivo. Não é possível que tudo seja ruim, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer o que tá bom e, de fato, realmente, pra mim, lá tá ficando bacana, assim. Eu quase não venho pra cá, né? Então, mas quando eu venho, tô lá na praia, agora eu fico até domingo, tô vendo o trabalho deles lá e eu acho que vai ficar espetacular. Tá funcionando, realmente, tá funcionando. Porque é uma praia que depende de Araranguá ainda, na verdade, ela não foi emancipada, né? Uma rua diferente. Então, assim, o morro é uma praia de Araranguá. Eu acredito nessa mudança que nós... E para o turismo precisa. Muito. Essa mudança que a gente está tendo hoje em Araranguá, ela também é fruto de um trabalho anterior. Eu acho que nada se faz de um dia para a noite. Tivemos uma gestão passada, teve alguns problemas? Tiveram alguns problemas. A gente não pode deixar passar. Mas foi uma gestão austera, dinheiro sobrou realmente. O ex-prefeito deixou mais de 38 milhões de reais empenhados e 10 milhões em caixa.
Então teve um trabalho feito no passado. Sim. É claro que o prefeito César é muito mais rápido hoje, por ser já um gestor mais moderno, com uma equipe diferenciada. Nós fizemos um acordo no início do ano, nós enrolamos as bandeiras partidárias, os 15 vereadores com o prefeito e o vice. Então nós esquecemos partido, nós estamos trabalhando hoje em Araranguá. Perfeito. A Câmara, para vocês terem uma noção, a Câmara economiza mais de R$1,5 milhão ao ano. Nossa. Nós somos exemplo para o Estado. Hoje um vereador ele não tem gratificação, ele não tem diária, ele não utiliza passagens aéreas, ele vai para Florianópolis com seu próprio carro. Antigamente era utilizado esse R$1,5 milhão que sobrava para fazer esse tipo de farra, né? De farra que a gente fala, né? Sim. Então, esse valor, o que nós combinamos com o prefeito? Devolvemos R$1,5 milhão, o prefeito coloca mais R$1,5 milhão e os vereadores, os 15, têm R$200 mil anuais para fazer investimentos nas comunidades que eles preferem. Então, esse ano, nós fizemos uma campanha, até foi uma ideia minha, eu sou membro da mesa diretora, sou secretário hoje da mesa, nós tivemos a ideia de fazer o Câmara na Comunidade, que é aproximar o executivo, o legislativo da população, para as pessoas entenderem o que está sendo feito. Porque, infelizmente, nós somos jogados hoje na vala comum. Acontece lá em Brasília o escândalo, quem não presta é o vereador aqui, o raso. Então, isso tem que ser colocado às claras. Então, a gente está indo para o enfrentamento, ouvindo muitas vezes coisas que a gente acha que não deve, mas a população está certa em falar. Porque o político, ele só age na pressão. A maioria deles é só na pressão. Então a população faz pressão e o político tem que mostrar realmente que está lá para ouvir, e só não vai na comunidade na época de eleição, porque existe isso. Tu tá vindo aqui na minha casa só na época de eleição e os 3 anos e meio antes. Então a gente agora não, a gente está botando a cara na frente e mostrando que a política hoje de Araranguá, ela vai mudar. Não tenho dúvida disso, sem dúvida. Mas é uma cultura também que tem que trazer a consciência de cada um, na verdade, né? Exato. Então, o próprio vereador tem que entender que ele precisa fazer esse social o tempo todo, na verdade. E pegando o ganchinho dessa ideia do Jorginho, esse próprio momento que nós estamos fazendo aqui, acontecendo, esse nosso diálogo, o que o Jorginho falou, e depois as pessoas que vão nos ouvir, eu não sabia disso, então está acontecendo isso lá dentro, né, da Câmara, então isso vai ajudar bastante. Ajuda muito. As pessoas saberem, a levar essa informação. Essa consciência de para poder mudar realmente a consciência. É uma prestação de conta, de contas que a gente faz com a população. Né? Mas a população, vou te dizer, não sei, ela não busca muito saber disso. Não busca. Não busca. Mas esse hábito as pessoas têm de divulgar coisas sem nem ter certeza, já não é de hoje, né? Não só na política, mas em tudo. Né? Mas olha só, no bairro Lagoa do Caverá, vou citar um exemplo, tá? Na Lagoa do Caverá tem 100 anos, uma idade de 100 anos. Então, agora, parece-me, eu ouvi, né? Que vão pavimentar, talvez eu acho ali, não chega a ser 1 quilômetro, acho que menos de 1 quilômetro. É um trecho de 500 metros, se eu não me engano. 500 metros, né? Exato. Tudo bem, foi um projeto de um outro vereador. Enfim, um vereador, por exemplo, Jorginho, sabe desse projeto. Você pode falar dele em algum lugar que alguém pergunte, aqui ou ali ou acolá? Posso. Ou esse vereador pode falar de algum projeto seu? Existe essa harmonia? Esse corporativismo. Isso. Hoje na casa existe. No passado, sem dúvida nenhuma, não teria essa possibilidade. Esse projeto que você acabou de citar é do meu colega vereador Diego Pires, hoje é presidente da Câmara. A primeira Câmara da comunidade que teve foi na região deles. E eles elencaram essa rua para ser pavimentada. Então é algo que a gente faz junto, Câmara da Comunidade. Todos os vereadores estão presentes. Claro que ele é o âncora da reunião, sim. Ele levanta com a comunidade qual é a prioridade e ali sim o prefeito assume o compromisso. Exato. A minha comunidade escolhida foi a Vila São José. Nós temos lá, graças a Deus, a vila é um bairro bem organizado, um dos maiores, um dos mais caros metros quadrados de Araranguá. Muito valorizado, mas a gente precisava melhorar algumas questões. Precisamos de uma praça poliesportiva, foi um compromisso com o prefeito César. Eu fui buscar em Florianópolis também uma emenda impositiva de R$100 mil para ajudar a fazer a conclusão da quadra. O reviramento das lajotas, a gente vê que a vila, o final da Avenida 7 de Setembro, ruim.
Então nós vamos ter que tirar aquelas lajotas, colocar uma camada de areia e recolocar novamente. Então há alguma coisa, esse mandato sim. está sendo feito. O primeiro ano, geralmente, é um ano que o prefeito ele trabalha com o orçamento do mandato anterior. Quando tu aprova o orçamento, tu aprova até 2021. Então, o ano que vem é um ano de mais realizações. E 2023 é um ano onde o governo se consolida, onde começa a sair todas as obras, todos os pedidos dos vereadores. Sim. Então, nós temos aí mais 2 anos aí pela frente, para conclusões de obras, e eu acredito que a Araranguá ela vai dar um salto aí de 4 anos, aí, no mínimo em 12, porque precisava desse sacudidão. Eu sou do Partido Progressista, nós perdemos a eleição, eu perdi a eleição para prefeito, mas acredito muito na alternância de poder. Então, precisamos de pessoas novas, com mentalidades, com ideias novas, para que a coisa possa caminhar. Futuramente a gente vai Também a disputar mais experiência eleições. dos mais velhos, né, Jorge? Exato. Eu acho Não tem que- como não, né? As duas coisas andam juntas, né? Eu acho que hoje a administração Por pública... isso que se fala tanto dos mentores, né? A gente precisa ter um mentor também. É verdade. Sempre atrás de alguém, tem alguém um pouco superior. Claro. Eu acho que o prefeito Mariano já tinha uma certa idade, o César também está caminhando para a mesma idade, nós precisamos dar uma melhorada nessa visão. Muitas vezes a gente vai nas rádios e conversar, também sou pré-candidato a deputado federal, como a gente já conversou, e as pessoas dizem, não, mas tão novo, já a gente tem 33 anos. Eu faço a pergunta, mas vocês reclamam que tem gente muito velha na política, e quando vai inserir alguém novo, reclamam que é muito novo. Daí eles eu têm a penso desconfiança que que a pessoa não tem experiência suficiente. Capacitação, exatamente. E bem diferente disso. Mas já tem uma história, já tem 2 sim. mandatos, né? Então, Jorginho, eu tô curiosa aqui para saber, tu falou que é empresário, né? E qual foi a principal habilidade que tu desenvolveu, hoje é nato tua, né? Para te conseguir conciliar ser vereador com mais empresário, como é que é essa liderança, essa organização? É muito difícil. Porque acredito que vocês têm uma boa parte do tempo, né? Dentro Sim. da prefeitura, digamos assim. E aí, o que tu Viajando desenvolveu pra assim? poder, Já é uma né? coisa tua ou tu foi desenvolvendo essa liderança, essa organização? Tu criou uma equipe, né? Porque a gente precisa ter os braços direitos, os esquerdos, bem treinados. Eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui ter uma coisa só. Eu sempre, diversas atividades ao mesmo momento. E sobre a prefeitura, as pessoas vinculam muito o vereador à prefeitura. Hoje, né, nós temos a Câmara de Vereadores, que é o local onde está aberto da 1h da tarde às 19 da noite. A prefeitura e a Câmara de Vereadores. Exato, a gente né, tem lá o pessoal... Está na mente fortíssimo. Mas ainda cultural, mas é né? cultural, exato. Isso é mudança de cultura. A gente vai mudando. Mas a Câmara também tem quantos anos? A Câmara, hoje a atual Câmara deve ter Aquela da frente 14, da 15 anos. Samai? Eu acho que é 14. Mas é um lugar também que a gente não está habituado a passar na frente. E Então, a gente acaba não quem lembrando, inaugurou a né? Câmara foi o teu primo, Jairinho Costa. Se não me engano, faz 12 anos isso. Que a Câmara hoje está lá naquele prédio novo. Eu já estava no Brasil. Mas a gente sabe que não é fácil administrar diversas situações, mas a gente tem uma equipe por trás também que consegue fazer isso. Nas empresas também tem, estava até agora há pouco tentando gerir uma crise, porque isso acontece, crise de pessoas diariamente, conflitos. A gente que está à frente sabe. O capital humano é mais muito desafiante, difícil, né? é muito mais difícil. Hoje a desafiante. gente estuda alguns líderes aí e gosta de estudar, e realmente o grande desafio do empresário é lidar com pessoas. Liderança. Eu ia falar isso para você agora. A Jorginha, assim, eu também sou empresária, né? E com essa pandemia aí, eu sei o que é ter, né, aquela equipe e depois não ter mais, porque as coisas vão... A gente tem que ir enxugando, Exato, redesenhando. Aí nesse trâmite todo... Resiliência. Bastante resiliência, coragem, fé e um monte de coisa. Mas hoje, falando na questão de empresários, nós estávamos conversando sobre o novo shopping, Certo. o Infinity. Aí colocaram lá na escola assim, mas tem umas lojas que vão fechar porque o shopping ali parece que não está exigente. O empresário ou equipe de empresários que fazem um projeto daquela estrutura toda, que é lindo, né? Magnitude. Muito lindo. Para pensar numa cidade de Araranguá, tá? E aí, e a coisa não acontecer, eu penso que não, que aquilo ali é realmente para futuro. É porque a cidade, ela é, como você falou, ela é maior que Criciúma em extensão. Exatamente. E a gente está percebendo que os loteamentos estão se estendendo, né, ao redor da cidade.
e muita construção, muita construção. Mas e as empresas? E empresas para cá? Exato. Como é que o prefeito pensa? Qual é a metodologia dele? O que ele está pensando? O que ele pensa em relação a trazer empresas para cá? Porque algumas até já saíram para outros Exato. estados, como o Exato. nosso amigo aquele dia mesmo falou aqui. eu penso que para melhorar a nossa cidade, a gente precisa de ter empregos, né? Para que ela seja atrativa, É. né? Porque as pessoas... Porque quantos loteamentos... Aqui que vai para o Moço Convento tem Diversos, né? diversos. Exato. E aí, para que as coisas aconteçam dentro da cidade, é preciso que tenha empresas aqui, que tenha trabalho. Os nossos jovens têm que ter empresas nessa cidade. Economia gente. girando, Márcio, né? eu Na vejo, cidade. eu vejo também com outra ótica. Infelizmente, nós estamos pagando essa conta hoje, mas há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos que ter, os comandantes naquele momento tinham que ter o discernimento que Araranguá teria que crescer verticalmente. E não horizontal. Não horizontalmente. A gente vê Balneário Camboriú, Itapema, Sim. onde nós temos uma casa em Araranguá, eles constroem prédios com 40 andares. Um equipamento só. A prefeitura, para fazer uma coleta de lixo hoje, ela tem que sair. O caminhão tem que sair do centro da cidade e até o Soares. Do Soares vai até na extrema com o município de Balneário Rincão. Isso dá 53 quilômetros. Vocês não têm noção qual é a despesa de um caminhão sair de Soares até a localidade, agora me fugiu o nome da localidade, mas dá 53 quilômetros, é muita distância. Então Araranguá, ela infelizmente ela foi muito bem em algumas Mas questões. ela continua crescendo Barra ainda Velha é o nome do horizontal. local. Ela ainda continua. Então, Esses loteamentos todos aí é na horizontal. o ano que vem vence o plano diretor. 10 anos de plano diretor. Nós temos a responsabilidade de sentar com algumas pessoas que entendem realmente do assunto e mostrar para eles, ó, aqui está errado, nós precisamos arrumar Araranguá. Acho que se ela continuar com esse crescimento desta forma desorientada, a gente vai ter um grande problema futuro, que são as nossas vias, que é levar o poder público muito distante da cidade. Isso gera uma despesa enorme. Para vocês terem uma noção, a taxa de lixo hoje de um supermercado gigante aqui na nossa cidade, ela custa R$ 1.600 por ano. E esses supermercados, eles utilizam 2 caminhões de lixos por dia. R$ 1.600 não paga meio pneu de um caminhão. É verdade. Então eles geram um passivo gigantesco para o município. Então isso é um grande enfrentamento que o prefeito tem que fazer. Acredito que ele vai fazer esse embate. A gente tem que fazer uma mudança de cultura. É claro que ninguém quer pagar um imposto maior na cidade, mas a gente comparando a municípios do nosso tamanho, ainda a gente está com um valor raso. Se a gente for comparar aí com cidade de Sara, as taxas, nosso valor ainda é baixo. Então, E a Sara está crescendo muito. Muito. Nossa, Mas incrível, senhora. Eu fico... muito. sabe, Sombrio. Cada vez que eu vou lá em Sara, eu Exato. vejo, e tem atacado, e tem o forte, tem mais isso, tem mais aquilo. E... Aí Nossa. eu gostaria muito de fazer um pedido aqui, né, para os políticos que estão nos ouvindo, quer dizer, pessoas ligadas Um apelo. também. É um Exato. apelo. Por favor, empresas para Araranguá. Eu não consigo me conformar que Araranguá tem essa carência Tem. de ter empregabilidade. Araranguá é carente. Porque, em questão de educação, vamos dizer que nós estamos bem Servidos, né? servidos, mas de trabalho, e o trabalho é necessário porque gera como se diz, o trabalho dignifica o homem, não tem? O trabalho dignifica o homem. Aí as pessoas começam a ter uma vida melhor, certo? Os jovens vão menos embora para Floripa. Isso, Pra sair outras menos da cidades, cidade. né? Automaticamente a receita vai ficar no A município. receita melhora e tudo mais. Mas Márcia, acredito que nós não teremos mais as indústrias de chaminé, que muitas pessoas falam, Isso. vou trazer uma indústria lá, uma JBS, para Araranguá se instalar, para o ticket médio ser R$ 1.100. A cidade nossa não merece. Nós temos que investir em algo diferente. Tecnologia de informação hoje é algo... Não adianta vir algo para escravizar Não, também, não. né? Porque, A gente tem que investir naquilo que está dando certo nas cidades de ponta. Certo. Hoje, o maior imposto arrecadado em Florianópolis, ele parte não do turismo, todo mundo pensa que é do turismo.
mas é da tecnologia de informação. Olha, que bacana, é do né? que é gerado na capital. Sim. Hoje o maior imposto é sobre ter uma as visão informações. moderna e também do que vai trazer, né? Exato, porque a gente traz um aparato todo tecnológico para a cidade Sim. e gira, né, diversas situações. Tu acabou de falar na questão da educação. Araranguá já é um polo educacional. Sim. Temos diversas universidades, faculdades, EADs, temos a Universidade Federal, que há 30 dias atrás eu fui na apresentação do novo campus, que eles estão com a ideia de fazer mais 5 blocos. Então essa área Aqui? é aqui mesmo. Esse perímetro urbano vai crescer demais. Mas isso tem que ter tempo. Essa visão já é antiga, né? Até que enfim, exato. Eu sempre ouvi dizer, quando eu vou botar mais faculdade, quando eu tiver mais isso, mais aquilo, já faz tempo. Então, esse turismo da educação, ele já está acontecendo em Araranguá. Muito devagar, muito lento, mas está acontecendo. Eu sempre falo que Araranguá tem uma tendência em 2023 que ela vai dar um boom, sem dúvida nenhuma, que é a tendência do turismo da saúde. A Unimed está investindo no Mato Alto mais de 70 milhões de reais em um aparato hoje, um hospital de tecnologia de ponta. Tanto é que o equipamento que está sendo testado para ser utilizado no hospital, hoje o teste é feito no Albert Einstein, em São Paulo. Então a coisa não é pequena. Eu conversei com o Dr. Ribeiro, grande investimento. A tendência da saúde naquela redondeza é gigantesca, está saindo diversos... Tem bastante gente que vai para a Unimed Criciúma. Exato. Bastante. Unimed Criciúma é a mais próxima e do Rio Grande do Sul, a Unimed mais próxima é Caxias do Sul. Vocês imaginam o PIB da saúde que vai descer aqui. As pessoas que vão pagar e vão pagar caro, porque podem alocar quartos, vão precisar de hotéis ao redor, clínicas. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso futuro é muito bom. Talvez não seja na área da indústria, mas... Né? Em outras áreas, né? A gente sabe, eu tenho essa visão clara na minha mente. A gente não vai conseguir trazer mais indústrias. A gente precisa ter essa esperança, né? Imagina, a gente precisa acreditar que vai... Claro, que vai o que a gente pode fomentar é as pequenas indústrias que nós temos no município, que dão 20, 30, 40 empregos, para que ela não quebre e ela torne-se uma empresa média, de 80 a 100 empregos. Não acredito que a gente vai trazer a montadora da BMW, que está instalada lá em Araquari, para Araranguá, com 400 empregos. Isso não existe. Porque, na minha opinião, faltou representação política para fazer isso. Teve, né? Acabei de citar a BMW, que era um embate que tinha com Araquari. Só que a região norte de Santa Catarina tem 6, 7 deputados estaduais. Nós tínhamos um deputado. Então, automaticamente, é uma briga de 7 contra 1. Não vai ganhar nunca. Nós estamos sendo deputado federal aqui praticamente 8 anos. Eu acho que faz mais de 8 anos já. E a gente nunca vai ganhar essa briga. O extremo sul catarinense é carente, não só em situações como emprego, mas sim a representação política, que essa é a primeira. Onde acontece o primeiro debate é lá na ponta, é lá na Assembleia Legislativa, é na Câmara dos Deputados, diversas situações que a gente pode mudar a realidade. Esses dias eu fiquei sabendo que conversei com Paulinho Bornhausen, ele foi secretário no governo Raimundo Colombo e tinha um projeto de instalar um porto no Morro dos Conventos, né, no nosso rio. E esse projeto foi engavetado, porque faltava representação política. A gente não tinha pessoas que pudessem olhar aquilo com bons olhos. Sim. Um deputado, né, faz um belo trabalho, o deputado Zé Milton, ele tenta realmente atender todo o Sul, mas não consegue. Nós temos aqui 150 mil votos, mais de 300 mil habitantes, então a gente não consegue atender todo mundo. Por isso a importância de novas pessoas à frente da política, com coragem. Eu acho que não adianta eu vou colocar meu nome à disposição, chega na hora a gente tira o time de campo. As pessoas não pensam nisso, né? Não. E o desafio, vocês não têm noção do desafio que é. Eu acho que ainda o problema ainda é cultural naquela questão de pertencer. O ser humano ele já nasce com uma necessidade de pertencer. Pertencer a um time de futebol, pertencer a um partido político. Exato. E infelizmente tem pessoas ainda que não pode ser o Bozo que está lá. Mas é porque ela só vota para quem é daquele partido. Exatamente. Entendeu? Isso tem que acabar. Eu acho que o principal problema onde às vezes não se consegue colocar uma pessoa lá, né, é justamente esse. Que a pessoa não entende que não interessa o partido. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é esse problema cultural, essa consciência que precisa ser trazida com muita força. Assim. E essa independência política, nós temos que maturar ela mais. Araranguá ficou muito dependente de Criciúma para tudo. A gente precisa de algo, a gente vai em Criciúma. E nós já... Eu vou te dizer, tá? Eu tô lá 2 anos e meio, eu fui embora para lá. Eu sou daqui, morei aqui.
e fui embora para lá, assim, e eu vejo a diferença de morar lá. Eu adoro, Sim. né? Assim, adoro morar lá, mas também adoro vir pro morro, né? Certo. Mas, assim, é diferente, assim, ó, porque tu tem tudo, Tem. sabe? Tem. Eu moro no Pio Correia, então ali mesmo, não, tem tudo que é clínica que tu imaginar tem, né? Então, assim, não é pela quantidade de habitantes, não, é porque ela foi estruturada já para Sim. isso, acredito eu, entende? É aquilo que a gente acabou de falar, Tem uma representação. economia, e tem uma economia que gira É pujante, lá, tu entendeu? Assim, ó, sobre tem Sara, o né? dinheiro, gente, a Exato. verdade é que o dinheiro rola, Gira, sabe? gira muito mais. Eu sou muito mais próspera hoje, mas assim, ó, 4, 5 vezes mais morando lá do que quando eu estava aqui. Te acredito. Porque, na verdade, eu só fui porque eu já ia 4 vezes por semana para lá. Daí chegou uma hora que eu já estava cansada de andar na estrada. Eu disse, não, agora eu vou de vez, né? Porque eu tô cansada. Então, assim, é que assim... E a mentalidade também é diferente. Eu sempre falo isso. Isso A mentalidade, é infelizmente... É porque eu comparo, assim, eu vejo, eu tenho clientes lá, tenho clientes aqui, em tudo, assim, a cultura, tudo é diferente. A mentalidade do nosso povo, infelizmente, ela ficou um pouquinho para trás. A gente vê alguns empresários em Criciúma que começaram muito tempo depois de alguns da nossa região e estão muito tempo à frente. Nossa. Mas isso é mudando. Jorginho, o que eu dei de treinamento, o que eu dou de treinamento nas empresas lá, aqui foi raro uma empresa que quer contratar um treinamento de seja de inteligência emocional, seja de comunicação, seja do que for para os funcionários. Entende? É que eles entendem eles que é uma acham que aquilo é um despesa. gasto. Né? É um Eles investimento. não entendem que aquilo é um investimento para educar aquele funcionário, para ele poder trabalhar mais motivado, para ele poder ter um relacionamento melhor com o colega dele, Exatamente. né? É um presente aquilo muitas vezes para as pessoas. Então tinha empresa lá que me contratava para fazer coach de grupo só com as mulheres. Tinha outra empresa que contratava para eu sempre dar treinamento, seja de comunicação, eu também tenho RH entre todas as formações. Então, assim, é uma mentalidade muito moderna. Tinha empresa que pagava, tinha 30 funcionários, fazia o processo de desenvolvimento com uns 30. E é um investimento que essas empresas, na verdade, elas já ganham, elas têm um dinheiro já, um X para fazer esse investimento. E tem muitas que não fazem. Planejamento, eu sempre falo muito sobre planejamento estratégico. Também aprendi muito com algumas empresas em Criciúma. Por um tempo da minha vida, além de ter empresa, eu era supervisor de vendas na Foralto Caminhões e Sara, com o Renato Costa, e aprendi muito sobre gestão com ele. E realmente é planejamento estratégico. Eu acho que tudo tem que ter um número. Eu posso gastar R$1.000 por mês em treinamento, posso gastar X em combustível, e isso ainda a gente não consegue enxergar na realidade do empresário da cidade. Faz de qualquer jeito. Que às vezes o empresário está roubando dele mesmo, não sabe? Não está sabendo, exatamente. Está tirando de um bolso e colocando no outro. Ele acha que é esperto, mas está roubando dele. Mas isso é busca de conhecimento. Né? Isso é cultural. Aquilo que a gente volta lá no início é cultura. Mas vai se mudando essa realidade. Começa-se pela política, vai trocando a cabeça dos políticos. Vocês não têm noção do que é complicadíssima a estrutura hoje pública. É tudo muito difícil, nunca dá, tem 10, 20 amarras até chegar no objetivo final. Então, o político também ele sofre. A gente que vem da iniciativa privada sofre quando chega na iniciativa pública porque é amarrado. Coisa simples, coisa simples de uma compra de uma caneca se torna uma licitação para comprar uma caneca. Isso é muito difícil. Aqui em Aranaguá eu tenho muita pena de ouvir aquela frase que as pessoas falam, a cidade do já teve. Eu já cansei de ouvir essa frase assim da boca das pessoas. Latinha. Aqui já teve isso, já teve aquilo outro. E vou te dizer assim, a gente tá acostumada lá e às vezes eu vejo assim que o próprio comércio, assim, a sensação que eu tenho que está diminuindo. Né? Por exemplo, assim, no centro, se tu for ver, a gente vai falar, a gente que é mulher, tem 3 sapatarias, duas, 3. No centro ali, tu entendeu? Aí tu diz assim, meu Deus... Aí, às vezes, por isso que as pessoas vão comprar fora. As pessoas acabam indo comprar fora. A nossa região... O que eu vejo de gente de Aranaguá andando no centro de Criciúma comprando lá. Porque às vezes... Nós estamos numa posição privilegiada. Estamos a 6 quilômetros da praia, 30 da serra, no meio de 2 capitais, um aeroporto a 30 quilômetros, um porto a 70 quilômetros. Nós estamos numa das melhores condições para se poder manter e ter um negócio. Mas é aquilo que a gente acabou de falar. A gente sempre falava na política que o dinheiro vinha até Criciúma. Parecia que Criciúma tinha uma ponte e era a divisa do Estado. Parecia que funcionava dessa forma. E neste mandato desse governador atual, começou a vir mais recursos para o Sul. Então a gente começa a mudar um pouco mais a realidade. Falo para vocês da BR-285, que vai ligar hoje a BR do Timbé do Sul, a Serra da Rocinha. Ela liga hoje ao sul
do Rio Grande do Sul. Ela vai chegar até fronteira com a Argentina. Isso vai ter uma ligação gigantesca de mais 5.000 carros por dia, passando por Timbé do Sul, passando em Turvo, chegando no Ermo. O caminho dos cânions. Exatamente. A gente vai ter um grande boom de pessoas, de circulantes. Trabalho, porque a Ellen falou aquele dia que e túneis, vão ser construídos túneis? Não, grandes estruturas. Grandes estruturas, que eu Amém. também já ouvi Gente, falar. vamos dar uma olhada no nosso tempo aqui. Ô, meninas, como é que hoje não vi vocês fazer a mímica aí? Mas tá bem Não bom apareceu o papo uma aqui. mímica aí pra Tá nós, bem nós estamos bom, aqui, bom. ó, o papo tá bom, nós Que estamos bom. aprendendo aqui com o Jorginho. Não, mas porque... tá bem Bacana. interessante, porque as pessoas precisam ouvir isso, Jorginho. É. As pessoas precisam ter esse conhecimento, porque eu não sabia. Tira as críticas de lado, né? É. Tira, Certo, porque certo. Coisas pega a positivas, mensagem, coisas né? boas. Pega a mensagem. É. Tira a parte que muitas vezes as pessoas têm, né? Quando vê qualquer político, a pessoa Tem a já tá versão jogando política, pedra. exatamente, Não, exatamente. Pega a visão, pega a mensagem. Né? O que eu sempre, né, na nossa conversa agora com esse novo projeto para 2022, como pré-candidato a deputado federal, é uma caminhada muito grande, a gente já está bem acelerado, faltam aí praticamente um ano para as eleições, e a gente está trabalhando forte, porque entende que precisamos de representantes em Brasília. Nossa, agora mesmo eu ouvi Muito, você falar muito. que o Sul é carente. Entre Muito outros carente. que tu não conhece, entre os que tu conhece, é preferível os teus É, conhecidos. exato, É os da casa, é um da house casa, da casa. exatamente. né? Eu preciso- Com certeza. a gente sempre fala em alguns temas, tem um tema muito importante que eu sempre falo, que é o Pacto Federativo, que hoje ele está trancado no Congresso Nacional. O que seria o Pacto Federativo? Todos os impostos federais que são arrecadados em Santa Catarina são mandados para Brasília. E isso retorna de Brasília em uma fatia minúscula, praticamente aí 3, 4%. E o que o Pacto Federativo irá fazer futuramente? É que o dinheiro que é arrecadado aqui tem que ficar aqui. Ou pelo menos a maioria dessa fatia ficar em Santa Catarina. Para vocês terem uma noção de números, são arrecadados mais de 70 bilhões ano e não retorna 5 para Santa Catarina. Então é uma disparidade gigantesca. Nós somos o estado hoje que é o quarto que mais manda para Brasília e é o 24º que menos recebe. Nós somos autossuficientes em... Nós temos discrepância grande. muito. Hoje nós somos líderes em produção de frango, Sim, porco, o segundo de carne de gado, carvão, o segundo sal. no arroz, maracujá. Então, assim, ó, a economia catarinense ela é de extrema importância para o país. Sim. Mas, infelizmente, nós estamos sustentando muitos estados no norte, Sim. nordeste e deixando de trazer o investimento necessário para a região. Para isso, a gente precisa mudar a realidade de representantes em Brasília, para alguém que faça esse embate, que faça essa Não conversa. quer dizer que não deva ir para lá, Não. mas quer dizer que já que aqui, né, Vem a maior que está fatia. fazendo essa ponte grande para lá, que seja mais estruturado, então, para que possa continuar se estruturando cada vez mais aqui, Manda podendo mais, ganha abençoar mais. lá, digamos Exato. assim, né? Manda mais, ganha mais. A gente não quer criar aqui Sim, muros, sim. mas a gente tem que Sim. ser justo. Né? A gente não quer estar Sim. diferenciando ninguém. Não é Sim. alguém puxando para Não, cada um não, puxando não, pro bem seu pelo lado. contrário. A questão não é essa. A gente quer É ajudar. ser inteligente e pensar que realmente, se aqui tem tudo isso, precisa ser mais ainda estruturado para continuar fazendo melhor e Exatamente. pros dois, Então, né? Para cá e para lá. esses meus 2 mandatos, 1,5 praticamente, ele me dá muita segurança para poder chegar à Sim. frente de 513 deputados e poder fazer esse embate. Né? De levantar temas importantes para a região, que são relevantes não para uma ou duas pessoas ou para um partido, mas sim para uma região que vai ganhar. E diz uma coisa, gente, como é que é o apoio aqui com os teus colegas aqui? Mesmo eles não sendo do mesmo partido, Sim, eles sim. estão te dando esse apoio A gente aqui? tem um apoio bacana, a gente ouve muito incentivo esse Tem trabalho. algum outro aqui também que tem esse mesmo projeto que tu? Tem alguns outros candidatos que estão conversando, mas hoje, pré-candidato oficial realmente só tem eu estou caminhando forte para que haja uma Teu objetivo é unanimidade esse, realmente sim. no Sul, porque a gente sabe que se dividir fica mais complicado, se a Sim, gente juntar Eu acho fica mais que fácil fica para todo mundo. Claro. Hoje a gente está fazendo um trabalho mais interno junto ao Partido Progressista, é um dos maiores partidos do Brasil e do Estado, visitando do Passo de Torres a Maracajá, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, tem mais de 32 vereadores na região, consolidando realmente as lideranças e dizendo que o Sul vai ter representante. Não é fácil a gente assumir uma postura dessa, porque no meio do caminho a gente vai encontrar diversos percalços. Sabemos que quando viemos com ideias diferentes, as pessoas que não têm as mesmas ideias que a gente Sim. querem derrubar muitas vezes, mas não tenho dúvida que quando existe projeto e propósito e objetivo e foco,
a gente vai buscar, sem dúvida nenhuma, com excelência. E tu é novo, né, também. E uma coisa também... Não vai faltar tempo aí pra tentar. Café preto e Isso acordar que é bonito, cedo. não, bora vai. E outra Agora coisa... com os 70 já tava complicado. Ah, pé já é nosso freio. Uma coisa bem interessante que eu percebi no Jorginho, que ele fala com... Não, a oratória dele, Mesmo. amiga, vamos Não, combinar. é que boa. eu tô aqui só, vou perguntar onde que ele fez. Eu já fala- fiz 3 cursos de oratória, mas essa dele aí, Olha, olha. estou só com professores aqui e me sinto Não, e ele elogiado. fala- Essa oratória aí, Então. amigo, olha. Bom, Ele fala com autenticidade. Mas é assim que tem que ser, É, né? Vai ele- representar a gente, tem que sim, falar não bem. pode ser um Se tu for pra lá songamonga, falar, né? nós fomos, nós voltemos, Não. cara, olha. aí não dá, né? Isso acontece, mas não Se dá. tu for pra lá na televisão um dia te pegar falando, nós fomos, nós voltemos, esse podcast eu tiro do ar, Ah, né? sem dúvida. Não, Não, mas Apaga ele- aquela entrevista, amiga. Mas o Jorginho, eu acho Brincadeiras que... à parte, Claro, tá, com Jorginho? Só pra descontrair. Não, interessante porque ele tem uma firmeza naquilo que Sim, ele a gente ele dá- acredita. Não, dá pra ver que... Da forma como ele fala, que ele tem é bem propriedade. estruturado, que Bom. ele Tem sim. propriedade naquilo que ele fala, naquilo que ele Segurança. defende, e eu acho isso muito bacana. numa Mas a pessoa que vai preparação com- traz segurança. Traz, Sim, traz. sim, Entendeu? sim. Se uma pessoa que ela é. se prepara, ela é mais segura. Sim, fala com Entende? propriedade. Claro, não vou, ele já tem o dom da fala, que isso é óbvio, né? Já é cara com bom 30 já. ele Bom, já bom. nasceu com isso. E as pessoas têm que usar o que tem de Sim, bom. sim. Né? Se nós também não tivéssemos, nós nem tava aqui. Exato. Sem dúvida, é Né? verdade. Então, a gente tem que ter consciência de quais são os nossos dons, os nossos talentos, Sim, e usar isso a sim. nosso favor e estar no lugar certo, fazendo a coisa certa para as pessoas. Né? Verdade. Então, assim, claro, eu acho que a comunicação, uma boa oratória para um político, ou seja, para quem for, gente, ela é imprescindível. É porque É. é o convencimento também. Não vamos muito longe. convencimento. Eu estava vindo hoje, e não sei porque eu me lembrei, me veio uma lembrança de quando a gente pedia. Olha, eu no carro pensando lá, voltando no passado, quando eu e a Mirna é filha da Tânia, vocês conhecem a Tânia. Quando eu e a Mirna ia nos lugares pedir para as empresas patrocínio para as camisetas da Gincana. Mas nós já, desde pequena, nós já éramos Articulada. fazia coisa e tal, nós, sabe, desde criança. Hoje ela faz a propaganda pro Nico Supermercado ali da Lucizile, né? Legal. Então, assim, eu pensei assim, mas nós já tinha, né, cara? Nós já tinha essa desenvoltura, nós já tinha essa autoconfiança, porque uma das coisas que eu mais trabalho hoje com as mulheres, Jorginho, mulheres e homens, Sim, clientes, mulheres e homens, é a autoconfiança. O autoconhecimento. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não têm essa coragem, né, de se colocar à disposição e de ir lá e conversar. Tem gente que tem vergonha de fazer uma entrevista, tem gente que tem vergonha. É sempre atrás da moita, atrás da cortina ali. Muito, E aí, muito. como é que uma pessoa dessa vai te representar? É que aqui as câmeras, elas inibem muitas pessoas. E é natural, a gente tem que ser o que é o dia a dia. Mas tu não se preparou para estar na frente das câmeras? Ah, sem dúvida. A gente é um preparo diário, eu sempre falo. sim. Ontem até estava na Câmara, teve um embate, e eu sempre gosto de fazer o embate de nível, né? Quando a pessoa está falando de algum tema, Sim. a pessoa tem que estudar o tema para Sim. poder ter Conhecimentos gerais. conhecimentos gerais, poder ter realmente certeza daquilo que está falando. Ou então dizer, não, eu sou leigo nesse assunto, Exato. eu vou ficar na minha. Não, Isso- filho, ter isso- humildade para reconhecer que tu não Isso. vai falar besteira, porque eu sou uma Exato. política, eu sou um zero. E isso acontece muito nos embates lá Confesso na que casa. política, tu sabe, eu sou um Não, zero mas, à esquerda. mas também Mas eu estudo. sempre falei... Mas tá aprendendo, amigão. Sim, tô Tá aprendendo, aprendendo, olha, tô quanta aprendendo. coisa Quem sabe é não que tá- na verdade é que não foi meu foco nunca, entendeu? Meu foco foi Michele, quem outro, sabe não então- sai uma parceria aí de formadores de políticos futuramente, já, né? já, Estamos já. dispostos Já a, me- já me a trabalhar. soltaram, Então, Olha, é isso algo interessante. interessantíssimo. Nós que temos uma veia empresarial e empreendedora, vimos que é um nicho a ser atacado. Isso. Porque tem, assim, 70% do político municipal, ele é despreparado. Ele não entende aquilo que ele está falando, muitas vezes. Então, isso acontece na Câmara, diversos embates, Sim, que eu não sim. consigo entender como é que aquele cara chegou naquele lugar. Tá, ô Jorginho, tem capacitação? Existem algumas capacitações, a gente fez esses dias uma capacitação com a escola da Alesc, da Assembleia Legislativa. Legal. É só o Estado, então, que proporciona. O Estado proporciona, geralmente, Legal, né? certo. Isso é muito bom porque precisa. A gente fez um curso, eu participei só de um dia de oratória cedido pela... Você fala bem, olha, amigo. Não, mas eu já fiz um curso de oratória há 15 a 12 anos atrás. Fiz com uma Cássio Garcia lá em Florianópolis, ele é um dos mestres da comunicação, realmente um cara diferenciado, e eu aprendi diversos macetes,
Porque eu acho que Mas tudo é é um estudo. estudo constante, Exato, né, Gabi? exato. Porque tem coisas da oratória que já estão ultrapassadas. Né? A gente Mas- está vivendo um outro mundo que Outro tem mundo. que ser mais relax, né? Exato. Por exemplo, tem cara aí que é bom, mas o cara passa uma palestra inteira falando com a mão no bolso. A mão no bolso quer dizer que a pessoa está mentindo. Exato, Né? exatamente. Então, Ah, assim, é? é claro, a linguagem corporal, né, amiga? Como é que é? Quando a pessoa Mão no fala bolso com a tá mão no bolso, mentindo. Tá Ó, mentindo, o Jorginho, ó, o Jorginho tá com a mão aqui, ó. Ó, amiga, ó. Eu acho que me deu muita bagagem também foi as vendas. Desde um palito de fósforo a um avião, a técnica é mesmo. Eu olha, sempre Jorge, aprendi que quando a mulher larga a bolsa e Olha, descola da bolsa, a venda está feita. Porque ela se sente segura daquilo que a gente está falando. Como é que é, Jorginho? Quando a Largou mulher a está bolsa. retraída com a bolsa embaixo do braço. e É tu tá âncora. tu tá tentando Ela tá vender um ancorada, produto. né? Dentro da bolsa dela tem os pertences pessoais e o que mais interessa a ela naquele momento. Certo. A carteira, o celular, a chave do carro. Quando ela tirou a bolsa e colocou em cima da mesa, ali é 90% da venda. Então é só realmente. Ali ela já se abriu. Então Missa realmente. que me aguarde. Então eu sou boa para as pessoas vender, porque eu largo a bolsa. Larga a de bolsa, boa, então tens uma vantagem. Então tu é fácil de vender o produto. Fácil de vender, agora eu não sei se vai ter o dinheiro pra Não, mas isso o cartão paga no final do mês, parcela em 10, tudo gente, certo. não, mas é tudo isso, a gente É. brinca, mas é tão importante. É bom, importante, é excelente. importantíssimo a gente ter essa preparação, né? A gente vê alguns representantes nossos, até a nível federal, eu que acho pelo lindíssimo amor uma de pessoa Deus. que sabe Sim, se comportar, sabe se portar, ter educação, ter respeito, ter humildade, são qualidades, são características Virtudes. de uma Virtudes. pessoa, né, que eu acho que e se ela não tem, ela pode buscar, né? Sim. Conhecimento, ele Ela pode nunca é buscar, demais. né? Né? É A gente verdade. pode Faz assumir a diferença. Que, exato, Faz a pode dizer, diferença na vida não é das qualificado para aquilo, vai aprender. Sobre com um vereador, certeza. mas eu não sou qualificado para ser vereador, vai aprender. Vai Tem, hoje estudar. tem curso até de guspe à distância, como Tem se tudo, diz. né? tem tudo. Arremesso Tem de curso copo de de tudo plástico. que tu imaginar Tudo, tem. tudo. Eu então sou boa para falar nisso, que eu vi nos cursos aí da vida. O tal do YouTube, ele abriu portas. Nossa, Hoje, se a pessoa reclamar que não tem oportunidade de conhecimento, Não. ela tá só arrumando uma muleta. Porque hoje tu vai pro YouTube e tu encontra diversas situações. Jorginho, eu fui para São Paulo, eu fiquei, antes da pandemia, eu fiquei 7 dias. Foi o penúltimo que eu fiz assim presencial, porque depois veio. Eu fiquei 7 dias lá para fazer um curso de aprender a fazer eventos. Eu já era produtora de eventos. Porque eu fiquei na escola do coach bastante tempo fazendo produção de eventos. E aí fiquei lá 7 dias só para aprender a fazer. E aí eu vou nos lugares, cara, eu fico olhando aqueles eventos assim, que não bota uma água para pessoas, coisas assim, simples, que não tem o de No final, faz diferença. Faz a diferença. Sabe, assim, são coisas simples, um banheiro bem limpo, com papel, o mínimo do mínimo, verdade. sabe? Mas, Michele, eu sempre e falo... as pessoas não se importam, Eu sempre assim, dou um exemplo de um supermercado, uma grande rede que tem em Aranaguá, que tu é muito bem atendido, tu chega, tu pergunta onde está o arroz, o atendente te leva teu arroz, tu é muito bem atendido no caixa, tudo certo. O empacotador vai entregar o teu rancho no teu carro, arranha o teu carro. Não adiantou nada daquele trabalho todo feito lá na ponta e no final, infelizmente, uma pessoa despreparada acabou com todo um trabalho. vai Então, focar no arranhão, tu não vai mais lembrar que ele foi bonzinho a pra tua te dar imagem dentro, daquele estabelecimento, Sim. ela vai se tornar nada. Então isso tudo é um preparo, né? As pessoas que estão atendendo diariamente, o público, não só político, mas sim na venda, o sorriso, mostrando sempre aquela postura de vitorioso, porque ninguém quer comprar nada de quem está derrotado. Não. Eu sempre falo para meus consultores, vocês têm que Nem estar com... comprar e nem fazer parceria, Exato. nada. Tu É não sempre quer? aquele olhar campeão, vencedor, sim. não é arrogante, mas sim aquele olhar para frente em vender aquilo. A gente não pode vender aquilo que a gente não compra. Então, primeiro nós temos que comprar uma ideia. É isso que eu faço e tento trazer para a política. Eu tento vender o Jorginho, pré-candidato a deputado federal. E acho que vou vender muito bem, porque eu comprei a ideia. Eu acredito no projeto, que não é um projeto de mim mesmo, é um projeto de pessoas. Sim. Então, dessa forma, a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa. Sim. Que Eu bom. acredito Olha, sim. Muito. eu também, porque toda a tua fala, ela vem sustentar realmente, assim, sabe, nesse teu sonho e com, assim, como é que eu vou te dizer? Que eu tinha falado antes, você tem confiança, certeza, Certo. acredita, Nossa segurança. segurança, essas bom. palavrinhas boas, Bom ver palavrinhas isso. chaves, né? A gente eu sempre falo, não me acorde desse sonho, porque se acordar desse sonho pode virar um pesadelo para algumas pessoas, porque isso é um sonho, não é meu, Ô, Dudu. não é um sonho só meu, é um sonho de região. Sim. Então acho que a gente está no caminho certo.
O caminho é esse. Ô, Jorginho, então, pra gente encerrar, essa aqui é minha. Ó, Jorginho, tu é o primeiro dessa dinâmica aqui, tá? A Márcia criou uma dinâmica aqui, tu vai estrear essa dinâmica do potinho. Legal, bacana. É bem interessante aqui. É o seguinte, aqui dentro tem algumas frases. O que foi, Dudu? Não tô entendendo. Ah, tá. Faz parte. Não, aqui é ao vivo. Tudo certo. Tem alguma coisa aí pra mostrar pra gente? Ah, só o podcast, a logo que saiu? A logo que saiu. Bacana. Isso. Então, aqui tem algumas frases. Daí você tira uma frase, lê ela para o nosso público e traz ela para... Coloca ela dentro dos teus projetos. Entendimento, do contexto que tu vive hoje. Para passar uma mensagem para as pessoas que pras estão nos pessoas. O assistindo. que tu diria em cima daquela frase? O que tu complementaria? Dentro do nosso projeto. Qual é a Isso. visão? Entendi. Tá? Bacana. Parabéns pela dinâmica. Não são todas iguais, tá? Não são. Legal. Não desanima. Não muita coisa boa pode acontecer para quem não tem medo de lutar. Muita coisa boa pode acontecer para quem não tem medo de lutar. Realmente, ela foi feita para o meu momento. Né? Não sei se tem diversas frases dessa ali dentro, é claro que não. Eu acredito que Deus preparou. Sem dúvida, é uma eu acho mensagem para ti. Exato, esse não desanime na nossa caminhada, ele acontece diariamente. Porque todas as notícias que não são positivas, elas vêm com um balde de água fria para a gente. Então, a gente tem que estar... É uma exposição muito grande. Muito grande. Então, qualquer movimento... Tu tem que ter uma inteligência emocional fortíssima. Muito, até para muito não forte. adoecer, visto que as doenças vêm desse emocional, né? Exatamente. E a gente vê aí pessoas doentes ficando até fora da casinha realmente porque não aguenta a pressão. Não aguenta. E como uma pressão grande. A nossa caminhada é muito grande. Hoje, para vocês terem uma noção, eu rodei mais de 400 quilômetros já. Já conversei com mais de 10 pessoas, com prefeitos, com vereadores. E muitas vezes a gente não vai ouvir o sim. A gente vai ouvir o não. Então, para não desanimar, realmente, a gente inclui muito nessa nossa caminhada. Muita coisa boa pode acontecer para quem não tem medo de lutar. Isso realmente, o medo eu não tenho. Eu tenho muito medo de ter muita coragem. Bem pelo contrário, de vez em quando eu tenho medo até de mim mesmo, de ser para frente, porque quando a gente tem muita coragem, o tombo pode ser muito grande. Né? Mas... O fogo ele queima também. Exatamente. Né? Precisa ter o fogo da motivação, porém tem que ter o domínio sobre ele. Mas Michele, tudo. não tenho medo de errar. Com 33 anos eu acho que tem muito caminho a percorrer ainda. Tem muitas eleições para ganhar e tem muitas para perder. E acho que a gente está preparado emocionalmente para isso, mas realmente essa frase se encaixa perfeitamente no momento que a gente está vivendo. Acho que a coragem ela está acima de mim. Eu tenho muita coragem realmente, porque... Acho que é a humildade também, né, Jorginho? Porque primeiro... O que precede o fracasso é a falta de humildade. Exatamente. Né? A arrogância, ela precede o fracasso. Eu acho que coragem e arrogância, elas caminham paralelamente. Se tu tem humildade, já é um sinal que tu tem um coração mais puro. Já não é exatamente. mal, né? Então, verdade, já tem uma conexão exatamente. com o divino que eu acredito que a pessoa faz por um todo. Né? Sem dúvida. A soberba e a arrogância não vai levar em lugar nenhum. Uma coragem é uma coisa que a gente tem que ter realmente para impulsionar diariamente. Tudo, teus projetos de vida. Eu costumo acordar muito cedo. Eu acho que é cedo, né? 5h50 da manhã, todo dia, independente se eu chegar às 2 da manhã em casa. Eu estou criando esse hábito saudável que é acordar cedo. Já tomar banho de gelo ou não ainda? Já tomei, já tentei. Já tentei, mas é meio complicado. Mas acordo, então a minha rotina pela manhã é muito boa, eu consigo fazer uma reflexão comigo mesmo. Se realmente eu estou no caminho certo, eu acredito que o nosso caminho está correto. Né? Se preparar para o dia que vai começar. Exatamente, é um preparo diário, também buscar um pouco de Deus, né? A gente tem que buscar Deus também, porque eu sempre coloco Ele à frente dos projetos, porque sem Ele, eu acredito muito nisso, a gente não estaria aqui. Sim. Então, costumo também passar na igreja quando dá tempo, mas nunca esquecer Ele, né? Que Ele é acima de todos, de tudo. Então, a gente sai muito motivado para o trabalho de manhã e chega em casa sempre com pique. Meia-noite a gente está ainda no telefone e está trabalhando, resolvendo uma coisa e outra. Nós não somos vereadores nem futuras deputadas e também já não estamos diferentes disso, né? Jorginho, só para pegar ali, só para finalizar mesmo a tua fala, quando você falou em Deus, nessa pandemia, esse espaço aqui ficou fechado, tá?
nós gravávamos cursos aqui, Certo. tivemos uma campanha, né, passada que eles alugaram esse espaço, enfim, né, para fazer as produções deles e tal. Mas ficou praticamente 90% dele parado. E um dia eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, como é que eu vou mostrar esse lugar para as pessoas que elas possam estar utilizando esse espaço público, Ser bem para ser aproveitado, público, né? E eu fiz uma oração. E aí eu disse assim para Deus, quando teu filho nasceu, ele nasceu numa manjedoura e era o teu filho. E nasceu ali, num lugar humilde. Com cheiro ruim. Sim, com os animais e tal. Estrebaria. E é o teu filho. Só que você mandou 3 reis magos de diversos, né, lugares distantes e foram guiados por uma estrela. E eles levaram presentes para o teu filho. Mirra, óleos e, enfim, ouro, incenso, enfim. Aí, olha só, a oração que eu fiz a Deus foi dessa forma, Senhor, que esse lugar possa servir de um canal Dê voz às pessoas. que dê voz às pessoas, que as pessoas que eu não as conheço, elas possam chegar aqui, colocar a história de vida delas, projetos de vida, para que outras pessoas que estarão nos ouvindo e nos vendo possam conhecer. Ah, que bacana! Olha a história do Jorginho, olha o projeto de vida dele. E aí Deus... Ai, já vieram tantas, né, amiga? e Pessoas legais. Deus colocou na minha cabeça um podcast, porque eu comecei a perceber que é um entretenimento, tá, atual, né? Para nós tem sido uma terapia. E é uma terapia, para nós é uma terapia. A gente se diverte, a gente conhece, aprende. E no instantinho, o desenvolvimento do nome, a boca, a logo. o O conceito da marca. Característica de vocês, né? Legal. Por quê? Porque aqui que tá saindo as informações, é daqui que nós falamos, as ondas. as informações, passamos as ideias para as pessoas. E as ondas, elas se propagam. Então, quer dizer o quê? Que tudo aquilo que foi falado aqui vai se propagar. Sem dúvida. Para que as pessoas possam ouvir, ver e conhecer. Então, esse é o formato. Deus trouxe isso para nós, para mim. E aí eu fiz o convite para Michele, porque ela trabalha com essa questão do ser humano, entendeu? Do desenvolvimento, do autoconhecimento. Nada melhor que trazer uma pessoa que para fazer parte desse know-how, né? Isso, porque ela também sabe como é que é a questão do ser humano, né? Na sua íntegra. Bom, e então por isso, por essa oração, né? Estamos você aqui. Falou, Deus, você está aqui, entendeu? Porque legal. você não sabia que era na Guatinho Studio. Legal, verdade. Você não conhecia esse espaço. Não, e vou precisar de estúdios. A gente vai estar fazendo parcerias futuras também. Ai, que bom. A vida é um network eterno. A gente está sempre conversando, se comunicando. Hoje, nossa, é uma das coisas mais Então eu agradeço também desde já, porque Deus já te proporcionou a tua presença aqui, que né? Bom, que legal. E que nós estamos aqui à disposição, tá? Para gravar vídeos, para fotos, para... Se fechou uma janela e se abriu uma porta, sem dúvida nenhuma, e só quem tem essa força... Outros momentos também para a gente colocar, né, esses teus projetos, a gente vai estar aqui. Que bom, tá? Bom saber, que bom. Né? Bom ouvir de vocês, primeiro agradecer o espaço, gostei muito do formato do programa de vocês, sucesso, vida longa esse programa, o Gloss, que bom que futuramente possam vislumbrar outros projetos, quem sabe até uma TV aberta. Uma dica que eu dou para vocês, uma rádio já diferente. Pensei, Jorginho, já pensei. Vamos tirar esses pensamentos do papel. Eu já pensei nisso, nessas duas possibilidades, certo. Porque aqui já é a terceira pessoa que fala para nós. Né? Já, porque esse espaço aqui, ele realmente foi feito para essas dinâmicas, certo. Tá? Toda a acústica. A acústica dele é boa, tudo. Uhum. Então,
Mas eu já pensei, só porque, claro, existe, é como você falou, um planejamento, Exato, né? planejamento Mas é o tempo de Deus também. Exato, né? tem que Deus ter, prepara, existem custos, Deus né? prepara. Ele vai botar as pessoas certas. Prioridades Sem dúvida. Também. do Sem projeto, dúvida. enfim, tem uma série de questões que eu acho que Mas, vai olha, fluindo. Que bom, meninas, que bom. muito obrigada. Eu que Jorge, agradeço. gratidão pela presença, Deus abençoe, tá? Isso. Tudo de Da bom mesma aí. Certo, tá? Agradecer Os mais uma caminhos- vez vocês e dizer que a gente está sempre aberto para perguntas, para questionamentos. O vereador Jorginho, se as pessoas quiserem conhecer, a Câmara está aberta das 13 às 17 horas, Sim. todos os dias. Se Deus quiser, o ano que vem estaremos encampando essa luta, essa batalha. Que bom. Candidato a deputado federal. E se ele nos dá a honra e a glória de poder representá-los em Brasília, estaremos lá representando Araranguá e a região sul com muito zelo e muito amor. Pode ter certeza. Muito obrigado. Com certeza vai ser Obrigada estudada também, essa tá? hipótese. Se Deus quiser. Que bom. É verdade. Araranguá precisa, merece. Precisa. Aí Olha, tem que honrar quem honra a gente, É, né? Até verdade. agora o Jorginho foi o primeiro que se levantou para vir aqui, ó. Então. Eu costumo honrar quem me honra. É. Você já trago Verdade. isso comigo há anos. Ótimo. Verdade. Obrigado, meninas. Então é isso aí, pessoal. Ó, um beijo no coração. Deus abençoe vocês aí que estão nos assistindo. E até o próximo episódio, que será o 18º, tá bom? Um beijo no coração Beijo. e até lá. On the track.